noite, pessoal. Boa noite. Muito bom encontrá-los todos aqui, né? Acho que a maioria me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Tassos, aqui do setor de Educação Profissional e Tecnológica. Já fui coordenadora do curso de secretariado e atualmente, hoje, na verdade, eu assumi a vice-direção do setor, né? No secretariado, principalmente onde está a minha maior carga horária, mas já dei aula em vários cursos do setor. Então a gente se reúne hoje, né, para pensar um pouco questões raciais, né, principalmente considerando que ontem foi o Dia da Consciência Negra, né, o feriado que infelizmente para a gente não é feriado, aqui em Curitiba, né, do dia 20 de novembro, mas que é uma data que é importante que não passe batida, né? A gente já tem esse evento desde 2017, o primeiro foi em 2017, costuma ser no dia 20 de novembro, mas eu acho que vocês não viriam se fosse no domingo, né? E eu compreendo. Mas muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Agradeço muitíssimo os nossos palestrantes, já vou apresentar eles, né? Mas agradeço muito a eles que se dispuseram a vir aqui hoje, né? Então, como eu comentei com vocês, ele é um evento que acontece desde 2017, não aconteceu ininterruptamente, né? Ele teve aí uma pausa em 2019, nós não conseguimos fazer porque a gente estava no curso de secretariado, especificamente, a gente estava no momento que a gente estava recebendo a visita do MEC, o que demanda muito da equipe de professores, né, então, e da coordenação. Então, na época, eu não consegui conciliar as duas atividades. Em 2020, a gente teve a pandemia, ainda estava se adaptando, né, e em 2021 a gente já conseguiu fazer remoto. O evento se chama Black's Beautiful. Não é por arrogância de fazer inglês, né, para parecer moderno, não é aleatório. Ele é um evento que está ligado a projetos de extensão, de tradução, interculturalidade e idiomas aqui do setor, né? E ele nasceu principalmente de uma proposta que nós tínhamos, eu tinha com as minhas turmas, de último semestre de inglês e da optativa de tradução, da gente fazer a tradução e a legendagem de vários vídeos estadunidenses que eram traduzidos para o português, traduzidos e legendados para o português brasileiro, e o contrário, vários vídeos brasileiros também dentro dessa temática que eram traduzidos para o inglês americano, né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, a gente não vai assistir isso hoje, e não vai ter, a gente não tem vídeos inéditos, porque o nosso semestre agora ele está bagunçado, como vocês sabem, né? Em vez da gente estar no final do segundo semestre, a gente está na metade, né? Então, não são essas disciplinas que estão acontecendo agora, a gente não tem vídeos inéditos nem nada, mas fica aqui a referência do site, para quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que foram produzidos pelos nossos estudantes, né? Majoritariamente estudantes da comunicação institucional e do secretariado. Então, tem vários vídeos bem legais dentro dessa temática, né, traduzidos ou do inglês para o português ou vice-versa, né? Então, fica o convite para quem quiser conhecer o site e esses trabalhos, está no padlet.com/UFPR traducal/black. Ok? E aí, então, vamos para os nossos palestrantes que vão estar com a gente hoje, né? Vou até pegar aqui as referências, são pessoas muito gabaritadas, muita coisa para falar, né? Então, a gente vai ter uma fala sobre políticas raciais na UFPR, com a Natália Savioni, né, que trabalha na CIPAD, que é a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da UFPR. Talvez alguém já tenha tido a oportunidade de assistir alguma fala deles ou participar de algum evento deles. Ela é pedagoga,
técnico em assuntos educacionais, doutorando em gestão da informação, aqui pelo UFPR mesmo, é mestre em educação e novas tecnologias e especialista em gestão e trabalho pedagógico. É pesquisadora de projetos de pesquisa e extensão e é coordenadora de políticas afirmativas na CIPAD. Ok? E aí a gente vai começar, ela vai fazer uma fala depois do João Teixeira Fernandes Jorge, que é advogado, mestrando em Direito pela UFSC, cotista, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil e em Docência no Ensino Superior. E foi membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB de 2016 a 2021 e também da Comissão do Direito do Trabalho de 2013 a 2018. Muitíssimo obrigada aos dois e passo a palavra então para o João Jorge. Então tá, eu agradeço. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade, né, e ressaltar que é uma felicidade estar aqui dividindo com vocês, né, não é hoje a data, né, mas num dia seguinte, né, uma data tão emblemática, e ressaltar o seguinte, que como a gente vai até verificar na apresentação, o fato de a gente estar podendo abordar isso dentro de uma universidade hoje é fruto de muita luta, né? E muitos lutaram, hoje estamos aqui, estamos abrindo a porta para outros, né? Que conseguirão ingressar e a gente vai abordar isso especificamente. Então, sinceramente uma felicidade poder estar compartilhando esse momento com vocês. Perfeito? Eu vou fazer uma exposição breve, né? Passar mais algumas ideias gerais aqui para a gente poder eventualmente depois fazer um debate, conversar. E destacando a importância não só dessa questão no aspecto técnico, mas na questão política mesmo, na prática, como que isso ocorre e tudo mais. Então, espero que eu agrade, né, aos colegas e estarei à disposição posteriormente. Professora, se puder pegar e passar, ele era meu currículo, né? Eu sou um cotista, então como estudo direito, né, e também tento dar meus pitacos com relação à questão da educação, tenho uma pós-graduação, eu creio que possa contribuir em algum sentido para aqui, né, a gente aprender alguma coisa. Perfeito? Então, gente, qual que é a ideia para hoje? Qual que é o motivo dessa exposição? Que a gente fala de letramento racial e cotas, né, raciais. Aqui no caso, a gente tem cotas, elas não são só raciais, né? Mas eu vou dar um enfoque principalmente às cotas raciais, legal? Letramento racial. Esse conceito, ele é trazido principalmente aqui para o Brasil, a partir ali da tradução da professora Lia Weiner, professora de psicologia, se eu não me engano, lá da UFSC, inclusive. É um conceito da professora, uma antropóloga afro-americana, Frances Twine, tá? E o que se diz? Qual que é a ideia? O que se quer dizer com letramento, né? O que significa um letramento racial? Letrar. O que a gente tem por letrar? Aqui nas referências, né, que a gente estuda, letrar a princípio seria ensinar a ler e a escrever, basicamente. Mas isso se expande. Isso tem consequências maiores e se aprofunda. Eu nem me atrevo a adentrar nesse campo aqui com as colegas, né? Temos gente extremamente gabaritadas, mas a partir das referências que eu estudo são essas, né? O letrar, ele não é simplesmente ler e escrever, mas a gente tem uma compreensão. E isso é muito importante, né? Não basta a gente simplesmente ler e... Tá, mas o que significa isso? A partir do momento que a gente consegue ler e compreender, a gente consegue ver uma outra versão do mundo. E essa que é a ideia desse letramento racial, certo? Se a gente tem um letramento racial, a gente consegue ler uma realidade da qual a gente ainda não vê. Isso não significa que a gente não saiba ler simplesmente um livro, mas às vezes você está vendo o contexto e você não viu uma determinada cena, não consegue interpretar alguma coisa. Contudo, se você faz um letramento, você pode ver a mesma cena e ver com outros olhos. E, inclusive, não é só interpretar, mas você também consegue descrever. E essa é a ideia do letramento racial. Muitas vezes, hoje em dia, agora em 2022, eu garanto a vocês que diversas práticas de racismo, se ocorressem hoje, seriam objeto de manifestações, protestos, revoltas. Inclusive, podemos citar o caso daquele comediante que nós tivemos agora recentemente,
em que há uma acusação de racismo de uma vizinha, em que virou uma imensa manifestação à volta do prédio, né? E que resultou na expulsão pelos condôminos, né, dessa pessoa que praticou racismo. Isso ocorreria há 10 anos atrás? 5 anos atrás? 15 anos atrás? Talvez sim, talvez não. O que isso é importante? Por que é importante? Porque provavelmente essas pessoas que se manifestaram, se solidarizaram, inclusive resultando nessa expulsão dessa condômina, provavelmente elas, por querer ou sem querer, tiveram, né, algum letramento racial dessas condutas. Então, por isso que é importante a gente fazer. E vejam, esse letramento racial, ele é importante não é só para as pessoas brancas, mas para todas as pessoas. Inclusive, muitos negros também demandam desse letramento racial, para a gente poder aprender e compreender. E não, às vezes, não por maldade, não, literalmente não é. Às vezes é por desconhecer. A gente precisa estudar para poder interpretar e entender melhor o que está se instaurando, né? Então, não é só para os brancos. Esse letramento racial é importante para todas as cores, né? Inclusive porque as pessoas antirracistas se fazem necessárias. Vejam, o racismo, ele é praticado por negros, com certeza, mas especialmente por não negros, sabe? Então, o racismo, como ele tem que ser combatido, ele deve ser combatido por negros e por pessoas não negras. Então, esse letramento atende a todo mundo. Perfeito. Esse letramento racial, o que ele se trata? Vejam, nós vamos falar de cotas. Cotas são políticas públicas, né? A professora vai nos explicar com muita propriedade, muito maior propriedade do que eu, né? Mas isso a gente faz uma atuação, não só ela atua no plano individual, mas ela tem uma relação muito maior com o plano coletivo. O letramento racial, ele foi, embora também, na medida em que a gente faça o letramento de várias pessoas, ele atinge a esfera coletiva, ele tem uma relação muito maior com a esfera individual. Tá? Então veja, esse combate ao racismo, ele tem tanto na esfera, né, individual, quanto na esfera coletiva. E a gente está abordando essa questão aqui seguindo nessa vertente individual, né? Diante dessas questões de tensões raciais. Gente, antirracismo. As práticas racistas, elas ocorrem, isso é um fato. Elas estão no âmbito da nossa sociedade. Mas essas práticas racistas nem sempre decorrem de intenções de se praticar um racismo. Muitas práticas racistas, eu sinceramente, na maioria, decorrem de condutas que as pessoas não sabem que são racismo, se tratam de racismo, né? É o tal do racismo estrutural que a gente vai tratar na sequência. E, às vezes nós temos manifestações ocultas de racismo que a gente nem se toca. O racismo, eu, como uma pessoa negra, eu também pratico racismo. Isso é importante, o letramento racial, inclusive para mim. Então a gente tem que ter essa ideia para mudar essa estrutura de toda, a gente vai abordar mais específico na sequência, né? Vamos abordar, lidar, aprofundar, entender o que se instaura. A gente precisa entender para poder alterar isso que está acontecendo, perfeito? Só que um dos primeiros pontos de partidas aqui, talvez um dos mais importantes, e não à toa é citado pelo letramento racial, é o reconhecimento da branquitude. O que é o reconhecimento da branquitude? Gente, principalmente no Brasil. Vejam, a gente está falando uma, né, antropóloga afro-americana. No Brasil, o que nós tivemos? Nós tivemos os povos originários aqui, indígenas, aqui residiam. Nós vamos até um outro continente, escravizamos inúmeras pessoas, trazemos essas pessoas para cá, sobre grilhões, e essas pessoas, às vezes, muito mais inteligentes. Se você pegar a revolta dos malês em Salvador, os malês, eles eram letrados já à época, eles sabiam ler e escrever, e eram escravizados por pessoas que não sabiam nem ler nem escrever. Esse é um exemplo. Se temos diversas, um povo é superior, uma cultura superior à outra? Não. Mas nós temos características e culturas que estão muito mais avançadas. Hoje em dia, nós falamos de COP, meio ambiente. O mundo está preocupado com a extinção humana por conta do meio ambiente. E os nossos indígenas talvez sejam as pessoas que saibam melhor lidar com o meio ambiente. E estão sendo objeto, né, às vezes, de políticas até genocidas. Então veja como que é um desprezo de cultura. Isso não pode mais acontecer. A ideia aqui
quando a gente fala em branquitude, nós temos, desde o Brasil, colônia, uma estrutura em que a população branca está, vamos dizer, no ápice da cadeia alimentar. Isso tem que ser reconhecido. Se você pegar, por exemplo, uma universidade, vamos supor, aqui é o UFPR, com certeza, garanto a você que a maioria dos alunos são brancos. Tá? Daí você pensa, tá, mas são brancos, mas aqui no Sul a gente tem mais branco. Então vamos fazer o seguinte, vamos na Federal do Rio de Janeiro. Vou mostrar em sequência as fotos. Vamos fazer o seguinte, vamos na UFBA, Federal da Bahia, em que o primeiro professor titular negro de direito entrou agora. O contingente lá negro é muito maior que os brancos, garanto. Então faz parte desse letramento a gente reconhecer que essas populações brancas têm um privilégio, e não só na sociedade brasileira. Esse racismo, vejam, é um racismo atual. Quando a gente fala de racismo, não são questões de escravidão, não são questões do passado. A gente vive esse racismo que se iniciou lá, ele é muito presente até hoje e causa reflexos até hoje. Essa que é a realidade. Essa condição social que a gente vive atualmente, ela não decorre por um acaso. A grande questão não houve um rompimento. Até hoje não se houve esse rompimento. E isso faz parte desse letramento. A gente tem que ter noção que isso não faz parte do passado. A identidade racial é uma questão muito interessante. Por quê? No seguinte sentido, o que é uma identidade racial? Infelizmente, a gente consegue classificar as pessoas por questões raciais. Se vocês entrarem, por exemplo, no campo da sociologia, é nítido. Você consegue pegar comunidades no Rio de Janeiro, que cor que tem? Eu acho que fica bem evidente, né? Daí a gente pensa, não, tudo mais, tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui nas comunidades da Vila Torres. Garanto a vocês, eu conheço o pessoal lá, frequento, tenho vários amigos, inclusive, né, que estavam agora, fizemos teve ontem, né, a apresentação do bloco, né, Afropreciosidades, que são de alguns colegas meus. Grande contingente negro, muito maior do que em outros locais da sociedade. Então aqui também existe isso. O que acontece? Essa identidade racial, é interessantíssimo a gente saber o seguinte, que tanto a vítima, nós, negros de pele, temos uma cor, mas quem agride também tem cor, reparem nisso. Quem que agride em sua maioria? Negros agridem negros? Sim, com certeza. Mas em grande maioria a gente é vítima dos brancos. Isso eu posso garantir para vocês, de diversas formas. Então esse letramento racial aponta nesse sentido. O agressor também saber que ele causa, né, uma agressão a outra. Isso forma subjetividade, gente. Isso ataca a subjetivação. Peguem as escolas. Eu não sei se vocês têm visto, acompanhado o que tem acontecido em algumas escolas aqui em Curitiba. Algumas manifestações assim, realmente assustadoras, né? Professores agredidos por conta de pessoas que se julgam superiores. As crianças são más assim? Eu creio que não. Eu creio que talvez elas estejam se inspirando em algum lugar, né? Então a nossa conduta, a nossa identidade racial, isso também gera reflexos. É importantíssimo a gente saber disso, né? Para além disso, dessa questão da identidade, tem o racismo estrutural. Ele se pauta em diversas vertentes. E o letramento racial, indicado aqui pela professora Twain, fala o seguinte, da questão da gramática, do vocabulário racial. Isso é importantíssimo, né? Eu peguei um exemplo aqui, não vou também avançar. Denegrir, tornar preto. Muita gente utiliza com aspecto negativo. Eu que sou do direito vejo isso em decisões judiciais. Você está denegrindo a imagem da pessoa, você ofendeu. Denegrir? Ser negro é um aspecto negativo? Claro, a gente tem que pegar e ter noção do que a gente está discutindo, né? Por exemplo, se você falar tornar mais claro, às vezes você tem uma interpretação, tornar mais claro, você está tornando mais claro, você está tornando mais compreensível. Legal, não tem problema nenhum em usar isso. Mas adotar, isso você está denegrindo aqui a situação, ou fazendo as coxas, né? Que é uma questão também tradicional, que a gente já vai falar na sequência. O que significa fazer nas coxas? Eram quando as telhas eram feitas nas coxas dos escravizados, né? Então, trabalho prestado por pretos. Isso, dentro da cultura, isso também tem uma grande relevância, sabe? Isso é importante a gente alterar. E quando a gente fala lá daquela ideia de ensinar a ler e escrever,
também tem um outro aspecto interessante ressaltado, que é o seguinte, né? A capacidade de interpretar códigos e práticas racializadas. História geral. O que eu quero dizer com isso? Gente, quando você interpreta um fato, você interpreta a partir da sua concepção. Você vê o mundo a partir do que você aprendeu, do que você foi, do que você é montado. O que você é que vai dar a entonação do mundo que você vê. A partir de um letramento racial, tanto negros quanto brancos ou quanto qualquer outras pessoas, vão ver outros aspectos que nunca são vistos. E isso é interessante, né? E aqui eu usei um exemplo de história geral, que também a autora utiliza. História geral. O que é história geral? História geral do mundo é a história da Europa. Europa branca, é isso. É só isso. A gente não fala nada, por exemplo. A África não fala nada, a Ásia a gente não vê quase nada. Aqui das Américas a gente vê alguma coisa. Por quê? Porque a gente mora aqui. Mas a gente esquece tudo isso, né? Tipo, a gente não tem essa concepção tão clara. Por isso, esse letramento se faz necessário para a gente começar a poder aprender, compreender, aprender a descrever a realidade de uma outra forma, a partir de uma outra perspectiva. Exemplo, condutas assim que inimagináveis, isso é muito comum, sabe? E não tem problema, mas são coisas que a gente precisa mudar. Eu, como negro, o que acontece? Às vezes me perdoem, né? Mas eu gosto também gosto de ler livros também, não só as questões digitais, né? PDFs e tudo mais. E volte e meia, às vezes eu estou próximo à Justiça do Trabalho, e normalmente com uma CLT na mão, uma CLT interpretada, que é relacionada ao direito do trabalho, e as pessoas vêm me cumprimentar achando que eu sou um pastor. Isso é muito comum. E daí, claro, eu não posso chegar, né, para o pessoal, oi, pastor, tudo bem? Claro, vem cá, sou advogado e tudo mais. Advogado? Não, sim, e tudo mais. Não adianta hostilizar essa pessoa, é porque ela não tem noção. A realidade dela não remete a isso, sabe? Então a gente precisa conscientizar, fazer esse letramento. Às vezes as pessoas partem para agressão, você tem que me respeitar, eu sou um advogado e tudo mais. Eu sou de uma outra política, eu creio que a educação ainda seja a solução. E vejo o seguinte, muito interessante isso, tanto dos movimentos sociais, inclusive ontem, que nós tivemos, quanto em contato com um professor, um filósofo moçambicano, o Fatu Fonseca, quanto o pessoal da psicologia, meus colegas do direito, a gente acredita que a solução, principalmente, está no foco da educação, sabe? A questão da gente pegar e ter uma postura, claro, não podemos ser coniventes, temos que conscientizar, às vezes tem que se tornar agressivo, sim, tem que se defender, né? Mas, às vezes você pegar e simplesmente hostilizar quem comete esse fato, você prejudica, você piora, essa pessoa se torna mais racista porque ela foi hostilizada. Em alguns casos temos que ser agressivos, sim, com certeza, mas sempre conscientizando. Vou dar um exemplo. Quando você tem, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares e falar que um racismo não existe, sim, você tem que ser agressivo. Sempre querendo conscientizar, porque somos filhos, né, de Zumbi da Andara, não esquecemos nisso. Os pretos, além da cor igual, tem uma outra característica, a gente tem que ser guerreiro, porque a gente é sempre cobrado. As pessoas vão falar, não, a gente vai até dar uma chance. Se você cometer algum erro, se prepare, que você vai ser crucificado. Então, a gente tem que sempre estar pronto para isso, né? Então, essa questão de você preparar, sempre estar pronto para um embate, alguma coisa, é natural dos pretos. Isso acontece, infelizmente, é um fato. Mas isso não significa que a gente tem que pegar. Muitos dos nossos aliados são de outras cores e a gente precisa também das pessoas que são antirracistas, né? Então, por isso que é tão importante esse tal do letramento. Professora, por favor, se puder passar o próximo para mim. E aí a gente entra numa questão, abordando aqui os cotistas e não cotistas, né? Peguei alguns exemplos aqui sobre lugar de fala. O que é o tal do lugar de fala? Gente, se vocês pegarem a professora Djamila Ribeiro, naquela obra Feminismos Plurais, ela fala o seguinte: o lugar de fala é uma teoria plural, ela é democrática, ela quer trazer pessoas para o debate, você não quer excluir pessoas do debate. Contudo, cada um tem que saber de onde que você vai falar, certo? A gente tem que respeitar algumas concepções. Isso, vou dar um exemplo. João, você estuda questões raciais há quanto tempo? Já te perdi, não tenho nem ideia. Tem brancos que entendem mais racismo que você? Com certeza. Quem me ensinou sobre racismo foi um professor branco, Evandro Pisa. Chegou, estudou na teoria e me ensinou muito sobre racismo. Minha conduta mudou a partir dele. Ali eu comecei a me ver como negro, o tal do letramento. Porque eu não me via.
Eu não me enxergava. E ele chegou a partir do lugar de fala dele, estudo científico, ele é um intelectual, estuda essa questão e tem um lugar de fala. Eu, como negro, venho de um lugar de fala diferente. Eu vivo isso. Ele não vive. Eu vivo. Mas eu tenho o aprofundamento teórico dele? Não. O lugar de fala dele é diferente. Eu tenho que respeitá-lo também. Então, esses são os lugares de fala. Vejam, aqui a gente pega o exemplo, né? É um 6 ou um 9? Depende do seu lugar de fala. Da onde que você está vendo isso, né? Então, são exemplos, né? Aqui a girafa, da onde que ela está olhando. Qual que é a grande importância disso, né? Os cotistas, o não cotista pode falar sobre cotas? Claro que pode. Ele tem um lugar de fala. Um cotista também pode falar, porque tem um lugar de fala dele. Mas, gente, vejam, democracia. A gente tem que partir de pontos de vista que nós somos efetivamente pessoas diferentes, certo? Então, conhecer o ponto de vista do outro é importantíssimo, ainda mais nesses tempos, né? Veja, o outro pode até te convencer. Às vezes você tem uma opinião, uma outra pessoa pode lhe convencer. E isso parte de uma divergência. Ambos podem estar corretos. É um 6 ou um 9? Ambos estão corretos, né? Impor um ponto de vista é antidemocrático. Isso dificulta. Se a gente pegar, por exemplo, os intelectuais do movimento negro, a gente tem muita discussão. Muita. Mas por que se chama movimento negro unificado? Porque você tem diversas concepções, e às vezes concepções antagônicas, mas todos se respeitam. Isso é o convívio social. Isso é importante, é democrático, ainda mais nesses tempos, né? E aqui a questão-chave é a seguinte: eu ter uma opinião não significa que não exista uma outra opinião, mas o mais importante é a gente estar sensível e aberto para compreender o ponto de vista diferente. Entende? Então, eu como um cotista, eu vivo uma realidade, das quais grande parte da universidade não vai entender, mas eu tenho meus porquês. E é interessantíssimo a gente entender e tentar compreender o outro. Às vezes a gente se sente, né, convencido por conta disso, né? Então, essa é a ideia do lugar de fala, né? Importantíssimo e necessário para essa questão do letramento. Professora? Deixa eu ver só meu tempo. Quanto tempo passou, professora? Desculpe. 30 minutos. Nossa, sim. Tá. Então, pode passar para o próximo. Eu já falei demais aqui, eu vou dar uma adiantada. Legal. Pode passar para o próximo. Uhum. O racismo estrutural, gente, aqui eu só vou passar um conceito aqui para vocês, né? Em suma, procuramos demonstrar nesse livro que as expressões do racismo no cotidiano, sejam elas interpessoais, seja na dinâmica das instituições, são manifestações de algo mais profundo, que desenvolve nas entranhas políticas econômicas e econômicas da sociedade. O que eu quero dizer com isso, gente? O racismo está na sociedade. Não é eu sou racista. Por que eu sou racista? Porque ele está. A gente é reflexo de uma sociedade. E é essa sociedade que a gente quer pegar e desmontar. Isso que a gente quer alterar. Professora, próxima. Né? Veja, Brasil, escravidão, olha lá, os brancos, né? Aquela coisa toda, né? Os negros ali naquela postura. Vão à praia, Rio de Janeiro, Salvador, vamos ver o que vocês vão ver. Vocês vão ver bastante pessoas brancas sendo atendidas por pretos na praia, até hoje. Pode passar a próxima, professora. Aí, ó, essa daqui, TRT1, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, tá? Essa greve aqui, acho que foi, eu não me lembro a data, mas não tem muito tempo. Essa é a greve dos garis. E esses aqui são os julgadores. Por quê? Próximo, professor. Né? Quando foi isso na sua sala? Na minha sala, atualmente, depende, né? Porque a nossa foi toda online, então iam disciplinas, né? Mas a UFSC, felizmente, tem um programa, né? Que contempla bastante negros, assim, incomparado. Quando eu me formei, tinham pouquíssimos. Agora, na pós-graduação, estou vendo muito mais. Né? Mas ainda são poucos, assim, deve dar 20% entre meus colegas e tudo mais, né? Mas está crescendo, o número é crescente. Por exemplo, quando eu dou estágio de docência para graduação, você vê que o número aumentou e muito, e depois a gente vai chegar na sequência, até a perspectiva que trazem é muito diferente, interessante. Vejam, aqui eu não vou também... 1930, olha isso, políticas públicas, né? Olha lá, 1839, são proibidos de frequentar as escolas públicas os escravos, os pretos africanos, ainda que não sejam livres ou libertos. Legal, né? Você tem uma política pública do Estado falando que preto não pode. Tá. Em 88 a gente tem, né? Lei Áurea libera o pessoal para 1888, solta o pessoal na cidade. Próxima, professora. Tá? Pode voltar.
Em 1888 você teve a Lei Áurea, o pessoal está todo mundo livre, sai do campo, vai para a cidade. O que você faz em 1990? Vadios e capoeiras. Quem fazia isso na rua, preso. Você tem uma política pública orientada para atacar os pretos. Essa que é a realidade. O Brasil fez isso. Próxima, professora. Lei de contravenção penal. Presume-se perigosa, além dos indivíduos que se referem ao artigo tal. Os condenados por vadiagem ou mendicância. Adivinha quem são? Quem são, normalmente, né? Essa lei continua em vigor, desde 1941. Hoje ela está em vigor aqui no Brasil. Próxima, professora. E olha lá. Vamos às universidades, né? Aqui a gente tem o curso de odontologia do Rio de Janeiro. Né? E aí? Que perfil, né? Então a gente tem uma seleção justa para todos, farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore, ou fazer um vestibular talvez, né? Próxima, professora. Esse racismo estrutural, ali, já passei mais ou menos por cima, dá para ter uma ideia dessa questão, né? Bala perdida. Quando vocês veem bala perdida nos noticiários, a quem elas atingem? São perdidas mesmo? Ou elas atingem sempre uma cor? Por quê? As instituições policiais. Dê uma olhada nos cursos. Existem cursos de direitos humanos, só que a prática é totalmente diferente. Você normalmente tem um padrão. Hoje isso é uma pesquisa. Existem 322 municípios em que todas as pessoas que foram mortas não pela polícia, foram vítimas de violência, se não me engano, são negras. Só. Não teve branca, só são negros, né? Então, isso é uma questão do racismo estrutural. Próximo, professora. Racismo estrutural, né? Mãe perde guarda da filha 12 anos após o ritual de candomblé. Daí aqui o STF, né, Supremo Tribunal Federal, julga se prédios públicos podem ter símbolos religiosos, como uma cruz, lá no fundo. Isso é estrutural, isso está nas entranhas dessa sociedade. Por isso, quando a gente vê manifestações racistas, não achem que isso acontece do nada, que a pessoa simplesmente tem uma psicopatia. Existe todo um campo em que a estrutura foi sedimentada e a gente reflete isso. E muitas vezes a gente não sabe por que pratica racismo, porque a gente foi todo criado, o país é baseado em cima disso. Próximo, professora. Né? E o racismo reverso? Daí o pessoal fala, você tem... mas isso é um racismo reverso. Gente, pode até passar o próximo. Não existe racismo reverso pelo seguinte, racismo, o que é? Ele não é eu falar de uma pessoa praticar um racismo, não. São práticas que estão implementadas no bojo da sociedade. Isso acontece, sabe? Então, por exemplo, hostilizar alguém por uma questão racial se chama injúria racial. Racismo é prática. Então, vamos lá. Exemplificar isso. Vocês já viram brancos serem prejudicados em concurso público por conta da cor da pele? Acho que não. Vocês já viram alguma privação no ambiente? Você não vai entrar aqui por conta da sua cor, dos brancos? Eu acho que também não. Você é branco, então tá. Porque você é branco, você vai ser vítima de violência policial. Morte. Alguém já morreu, já viu branco morrer por conta que ele é branco? Vejam, racismo é prática. E prática depende da estrutura social. Se alguém pega e comete, vamos supor, um homicídio contra uma pessoa branca, ela muito provavelmente vai ser presa. Então isso desestimula. Mas contra as pessoas negras, a gente tem, por exemplo, até decisão do Supremo Tribunal Federal, agora na época de Covid, no complexo do Alemão, falou, não pode mais ter operação policial no Rio de Janeiro, que está matando muita gente e tudo mais. A polícia ignorou e continuou praticando. O que tem de comum lá, né? É uma questão que já está naturalizada na sociedade. Ela já existe e continua. Professora, próxima, por favor. Isso é uma escola de criança em São Paulo. Professor vestido como um representante da Ku Klux Klan. O que aconteceu? O que vocês acham que uma criança vê nisso? Racismo reverso. Uma criança branca passa por isso? Tem que submeter a alguém que atenta contra você por conta da sua cor? Isso existe? Não, não existe. Então não existe tal do racismo reverso. Próximo, professora. Racismo recreativo. Tá? O que é o tal do racismo recreativo? Uma forma do pessoal se isentar a praticar racismos e tudo mais é depois levar isso para o bojo ali. Não, mas isso, eu estava brincando e tudo mais. Gente, com todo respeito e muita sinceridade, uma das formas que a gente precisa, um dos contextos que precisa ser feito o mais rápido possível é a integração das pessoas negras na sociedade. Não à toa existem cotas, né? Para a gente acabar com esse racismo. O racismo recreativo,
ele é uma das formas de você manter o racismo na sociedade. Só que daí você dá uma entonação recreativa. Fala, não, você dá uma flexibilizada, né? E você não é punido, porque não é uma prática racista, é um humor, é simplesmente um humor. E a pessoa não é considerada como racista, né? Pode passar a próxima, professora. Então você veja aqui. Aliás, vejam só. Não sei se conhecem esse senhor aqui, que é o réu no processo, e não tem problema que todos os processos são públicos. Veja o que diz a decisão judicial partindo de um tribunal, né? Não se esqueçam do racismo estrutural, que está inclusive dentro do judiciário. Como se vê, o acusado faz piadas com outros inúmeros temas, incluindo a opção sexual, doenças, passagens históricas e, no caso dos autos, a cor da pele. Sabe-se que o crime de injúria pressupõe, além do dolo, um elemento subjetivo, do tipo consistente no ânimos injuriandi, que é o propósito e a intenção de ofender a vítima. Não comprovado esse ânimos, não há que se falar em crime contra a honra, pois, como já ressaltado, o réu utilizava a rede social como meio de divulgação de suas piadas. Assim, na maior parte dos casos, parece-me que a abordagem de seus seguidores, ainda que agressiva, tinha a intenção de fazer rir. Racismo sendo legitimado pelo judiciário. Racismo recreativo sendo legitimado pelo racismo estrutural dentro do judiciário. Pode passar o próximo, professora. Aqui, outra decisão também. Como se vê, portanto, não há qualquer respaldo jurídico para se entender que piadas que utilizem estereótipos que podem ter sugerido ambiente impregnado de racismo sejam considerados como discurso de ódio e que tenham potencialidade ofensiva, que causam danos sociais, como preconizado na petição inicial. Gente, pelo amor de Deus, pode passar, professora. Essa é uma lei que diz que racismo é crime. Pode passar a próxima, professora. Constituição Federal, nossa lei maior. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pode passar, professora. Então vejam, né? É evidente que isso é um crime, só que o racismo estrutural não quer dar entonação. Se tivesse aquele letramento racial, talvez dos magistrados, as respostas seriam diversas, né? Esse racismo recreativo, ele causa a naturalização do racismo estrutural. Essa aqui é a realidade, né? A piada, quando é feito o recreativo, né? Quando eu ofendo o outro, não tem graça, tá? Isso remete à vítima, né? A um status de inferior, reproduzindo o racismo. Essa que é a realidade, professora. Cotas. Então já vou... Professora, me perdoe, quanto tempo que eu tenho? Já estou encerrando aqui. 10 minutos? Então tá bom. Aqui a gente vai entrar agora no outro ponto da palestra aqui. Eu creio o seguinte: eu tentei demonstrar para os colegas aqui a importância do letramento, né, aqui, racial, por que é importante esse letramento racial, e tentei demonstrar algumas questões que mostram a necessidade desse letramento racial, porque vejam, é aquela questão do lugar de fala. Você está nessa condição de ser não só sujeito dessa perversidade, mas você vê essa perversidade, é uma hostilidade contra a nossa própria existência. E eu divido com vocês, eu quando fazia estágio, eu voltei 2 vezes a pé do meu estágio, isso no primeiro ano de faculdade, e as 2 vezes eu fui hostilizado pela polícia, sabe? Por quê? Então são coisas que eu tenho essa carga comigo, eu não quero que esses novos alunos que agora a gente conversa na faculdade passem pelo que eu passei. Então por isso que a gente tem que reverter esse racismo estrutural, né? Uma das motivações. E uma das políticas públicas que nós temos aqui, no caso, né, são as cotas. Cotas. Pergunta aos colegas, né? Vocês veem, muita gente, eu garanto que já deve ter visto, não, as cotas são um critério, né, desigual, ele não funciona de forma efetiva, não é legítimo, não tem por que funcionar e tudo mais. Legal. Tá. A sociedade brasileira trata de forma igual negros e não negros? A sociedade, teve agora também um estudo, não só no Brasil, teve agora também nos Estados Unidos, que diz o seguinte: a mortalidade de pessoas negras por Covid
é muito maior nas pessoas negras do que nas pessoas brancas. Evidente, né? Então, você não tem políticas públicas, né, direcionadas a essa população. E o que acontece no bojo da sociedade também é extremamente perverso com os negros por conta da sua cor. Então, a gente não está falando só de política, a gente está falando de prática, do que você vivencia nesses dias. E nós temos uma política pública, né, destinadas à população negra em decorrência dessas coisas, que são as cotas, né? Vejam, existem outras políticas públicas destinadas aos negros no Brasil? Podem existir, mas uma que é bem evidente e que deu um impacto social, porque mudou algumas coisas, são as cotas. E muita gente vai ser contrária a essas cotas. Vejam, importante, vai ter gente que vai hostilizar as cotas por maldade, porque é racista, porque é perverso. Mas vai ter muita gente que vai hostilizar não por maldade, simplesmente porque não conhece, não sabe, ou tem um posicionamento contrário. Por isso que a gente tem que conscientizar essas pessoas, tem que fazer esse letramento, para a gente explicar as razões disso, certo? E vamos às cotas raciais. As cotas raciais, né, nas universidades, eu não vou me aprofundar nesse tema porque, né, a professora Natália aqui vai fazer uma abordagem muito melhor do que a minha, né, aqui, e é o objeto da fala dela. As cotas nas universidades, elas são uma das estratégias do movimento negro unificado, né? Isso tem algumas divergências, mas até onde eu estudei, é interessantíssimo. O Brasil pegou num protocolo... O que o Brasil faz? Teve um protocolo internacional com relação à educação, que diversas das diretivas destinadas às populações negras que o Brasil poderia assumir, entre uma delas foi as cotas, mas não foi considerado alguma coisa tão expressiva assim. Até pessoas do movimento negro foram contrárias, falaram, gente, isso não vai ter efetividade nenhuma. E vejam que interessante, as cotas ingressam nessa proposta do Brasil de, né, aplicar essa política pública, porque existiam negros que estavam dentro da estrutura pública, que acharam isso interessante e falaram, gente, vamos colocar isso. Então vejam a relevância. As questões raciais têm uma grande importância, que também se eu não me engano, nas questões também de gênero e nas questões dos feminismos, também seguem nessa mesma linha. O que acontece? Enquanto você tem meras reivindicações, as pessoas que são hostis, né, esses movimentos contrários e tudo mais, quando você tem simplesmente a movimentação, o protesto, a revolta, eles não dão muita bola. Contudo, a partir do momento que a questão vira política, você começa a ter políticas públicas, direitos, e você começa a ter representatividade, aí isso se torna um problema a essas pessoas neoconservadoras principalmente. E as cotas foram da mesma forma. Então, o que acontece? As cotas, elas pegam e ingressam nesse documento internacional, o Brasil pega e ratifica, fala que vai assumir um compromisso e foi uma surpresa. Nem o pessoal que elaborou o próprio documento, se não me engano, numa linha, pegou e achou que isso iria passar. O Brasil começa a ser questionado internacionalmente com relação à política das cotas e o garotinho, o governador do Rio de Janeiro, simplesmente numa questão mais eleitoreira, pega, verifica esse documento e implementa, determina que dentro dos Estados Unidos a revelia do legislativo e tudo mais vai começar a aplicar cotas raciais. Isso foi um boom. O ERD, no caso, né, começou a ter que aplicar cotas raciais, principalmente por influência do garotinho e, para surpresa de todo mundo, esse foi o motivo que deu a abertura do regime de cotas no Brasil inteiro. Então, vocês vejam, é uma coisa que era inesperada, não foi totalmente montada e por conta de pessoas negras que estavam dentro dessa administração, que assumiram isso, colocaram e, claro, né, o conjunto com o garotinho, deu essa abertura que daí virou, né, a gente já sabe os reflexos que essas cotas causaram no Brasil inteiro, né. Então, perfeito. Gente, cotas são uma resposta ao racismo estrutural em forma de política pública. Isso é importante, a gente tem que entrar nessa administração para gerar essas políticas, né? Porque a gente gera dentro da própria estrutura, né? As cotas, vejam, elas não são destinadas só para os negros, tá? Aqui a gente... O que são negros segundo a classificação do IBGE? Pretos e pardos, tá? Mas elas também se destinam a quilombolas, elas têm cotas sociais, né, com relação à questão do potencial, e questões indígenas, né, e portadores de necessidades especiais. Cotas, importante,
A cota não serve para verificar desempenho individual de pessoa. Ai, meu Deus, a gente tem uma instituição que tem 20% de cotas e os 80% de vagas gerais. Mas vejam, as pessoas que tiraram notas maiores ali, os cotistas ali ficaram com notas mais baixas e entraram, isso é injusto. Em primeiro lugar que eu ressalto é o seguinte, em algumas instituições os cotistas têm notas mais altas, inclusive na minha. Tá? Então, essa questão de que os cotistas sempre vão ter notas mais baixas, isso é mito. Eu sou cotista na UFSC. Os cotistas tiveram notas mais altas do que a concorrência geral, em várias, inclusive durante o curso também. Tá? Se eu não me engano, agora não fugiu a Unicamp, eu não lembro qual que foi a instituição também que teve um número bem alto, os cotistas tinham notas mais altas que as regras gerais. Então, a classificação geral. Então, isso não funciona. As cotas não são, independente disso, a cota não serve para ferir desempenho pessoal, nada disso. A cota serve para implementar pessoas pretas em lugares em que não há. É injusto você ter uma sociedade, diversos segmentos que você tem pessoas pretas e brancas circulando no mesmo lugar, e você chega na universidade e não tem essa representatividade, você tem pessoas brancas. As cotas servem para o seguinte, inserir pessoas em locais monopolizados por pessoas brancas. Então, a gente tem aqui todas elas, né? Negros, quilombolas, cotas sociais, indígenas e portadores de necessidades especiais, tá? Você quer a ideia é você tirar aquele monopólio branco, um local totalmente branco, e inserir pessoas ali dentro. E vejam, não é só a questão ali do espaço físico. A ideia é você entrar em qualquer lugar e ter a mesma representatividade no espaço físico, mas também trazer uma perspectiva diferente, coisa que as pessoas não vão ver. Isso é importantíssimo. Vejam, uma pessoa negra, ela vive uma realidade diferente de uma pessoa branca, totalmente diferente. E ela tem uma perspectiva de mundo, uma visão de mundo totalmente diferente de uma pessoa branca. Essa perspectiva de mundo é importantíssima para o aprimoramento científico, inclusive. Então, é importantíssimo que essas pessoas que têm uma outra visão de mundo ingressem nesse ambiente, inclusive para aprimorar a ciência, porque a ciência é provisória. Sempre você pode aprimorar o que tem a ciência. E, por um outro lado, a gente tem o seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando fez uma análise das políticas de universidades destinadas a negros, por exemplo, se questionou, isso é injusto e tudo mais. Teve um dos fundamentos dessa decisão da Suprema Corte americana que fala o seguinte, tem que ter cotas para negros, inclusive por critério econômico. Entendeu? Pessoal, como é critério econômico? Porque os negros, por terem uma perspectiva diferente, eles podem aprimorar o conhecimento técnico que pode gerar lucros para, eles são bem ligados a essa questão econômica, né? Então, isso pode trazer lucros para o país e para as próprias universidades, que lá vai ser aquele financiamento das universidades. Então, as cotas, vejam, isso inclusive influencia, né? Aqui no Brasil nós tivemos aqui um grupo chamado Parceiras da Equidade Racial, né? Que a esfera privada também começa a se influenciar por isso. Você pega, por exemplo, trainees do Magazine Luiza, que eram pretos também, seguindo nessa linha, tá? O que nós temos aqui, já indo para os finalmente, que é importante a gente ressaltar. A cota, gente, ela traz primeiro um aluno, tá? De graduação. E depois esse aluno de graduação vai para a pós-graduação. E esse aluno da pós-graduação se torna um docente. E depois um docente se torna um reitor. Qual que é essa experiência? Essa experiência da UFSC, que é onde eu estudo. Você começou com as cotas na graduação, temos vários alunos. Eu sou cotista da pós-graduação. Coisa que eu nunca vi na minha formação, professores negros, negras, também lá. E agora nós temos a nossa vice-reitora, uma mulher negra, em Santa Catarina. Tá? Então, quando a gente fala em utopia, eu quando estudei na graduação, não via, eu não tinha colegas negros. Hoje, quando eu vou dar o meu estágio de docência e vejo um monte de negros, que não são poucos, isso, gente, é a utopia, era onde eu queria estudar na época. E esse é o trabalho que a gente vai fazendo. Quando eu tenho aula com as professoras, ou quando eu vejo a professora Joana, uma vice-reitora negra, é onde eu sonhava, né? Então, essas portas têm que ser abertas para a graduação, para eles poderem sonhar. Eles não estão lá, simplesmente que nem em outros tempos, né? Submetidos a cargos administrativos, aquela coisa. Não, eles estão lá para tomar aquele espaço que é deles também. Não só com a perspectiva, o próprio espaço físico, né? Então, vejam, gente, para isso, também a gente está numa fase de transição. O abandono
a falta de estímulo, isso acontece. Então, gente, vejam, essas pessoas, às vezes das coisas mais simples do mundo, a gente não vem. Eu já me senti desestimulado. É importante que a gente sempre veja, dê um apoio, como é que tá e tudo mais. Até os professores, estava falando com uma amiga minha que terminou o doutorado, isso também acontece comigo. Muitos professores chegam para a gente e acham, nossa, mas vocês são muito agressivos e tudo mais. Isso está inerente. A gente foi vítima há 500 anos, gente, 522 anos. A gente quer trazer uma perspectiva diferente. Na UFSC, por exemplo, em Direito, interessantíssimo, a grande parte dos negros lidam com o ensino jurídico. Por quê? Porque a gente é tão vítima desse sistema que a gente quer mudar isso, sabe? E isso é um fenômeno que a gente está analisando agora. Então, quando a gente tem essa agressividade, não é de uma maldade, a gente não está menosprezando, mas é porque a gente é fruto disso. Então, é interessante a gente ver isso e, às vezes, sentar, conversar, trocar uma ideia, ver como é que está e tudo mais. Porque, às vezes, a gente apanha, vocês não têm noção, né? Eu vou apresentar um congresso agora em dezembro que é fruto de uma aula, que eu peguei e falei o seguinte, pode parecer uma coisa muito evidente, mas na aula não foi, que eu falei que havia um tratamento diferenciado das polícias, entre pretos e brancos. Daí falaram, mas isso não tem comprovação científica, não sei o que, blá, 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 blá. Eu falei, bom, tudo bem. Até um colega também apresentou, falando de ocupações urbanas e tudo mais, falou, não, você tem a PM, vai lá, blá, blá. Eu falei, gente, eu vou apresentar sobre, minha família é do Rio, né? Eu vou apresentar sobre o Complexo do Alemão. Lá não é polícia PM que entra, lá você tem tipo o BOP com uma caveira. São polícias totalmente diferentes. E dentro de um curso de direito, dentro de uma aula de direito, o pessoal falou que não tinha uma abordagem, que a abordagem não, aliás, não tinha comprovação científica de uma abordagem diferenciada. Falei, então tá, então vamos começar a fazer isso. É o que eu vou apresentar agora nesse congresso. Vou falar desse desrespeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que as polícias federais e o BOP, em várias comunidades do Rio de Janeiro, desrespeitando decisão judicial. Então, quando tiverem essas questões, tentem entender os colegas, inclusive para auxiliá-los, que às vezes isso é uma angústia tão grande dentro, e eu estava conversando com esses colegas, não é, gente, é pesado mesmo. Então, é importante a gente, se puder, né, dar esse auxílio, né. Pode passar o próximo. Então, aqui já encerrando, finalmente, ressalto o seguinte, existem políticas públicas, né, cotas, destinadas à graduação, tá? Mas também existem cotas destinadas à pós-graduação. Eu sou, por exemplo, cotista do mestrado. Professora Natália vai falar aqui dessa política dentro da Federal do Paraná. Existem cotas para os concursos públicos também. Uma pergunta que me fizeram agora recente foi o seguinte, qual que você acha que é a política pública mais interessante para se aplicar para acabar com esse racismo estrutural? Gente, não é uma. Todas que vierem e puderem contribuir, auxiliam. E outra, as políticas, exemplo, o doping, Olimpíadas. Você pega um atleta dopado, ele vai ter um desempenho muito maior do que um atleta que não está dopado. O doping, o problema, o doping sempre está mais avançado que o antidoping. Essa que é a realidade. Então, a gente tem que aprimorar esses regimes do antidoping para pegar esse doping. As políticas de cotas chegam na mesma situação. Há um reflexo positivo? Há um reflexo positivo. Nós temos negras e negros em todos os diversos aspectos de uma universidade, principalmente com o auxílio de políticas de cotas. Temos que melhorar? Temos que melhorar. Temos que atualizar. Temos que aprimorar. Mas não tem que tirar. Tirar é o pior de todos. E não é à toa que a própria lei de cotas, ela faz o seguinte, né? Essa lei, a 2.711/2012, ela fala que em 10 anos ela vai sofrer uma revisão. Revisão, o termo é revisão. Revisão não é revogação, como dizem algumas pessoas. Revisão, o intuito é você aprimorar, é você tornar ela mais atual, atualizar conforme o contexto. E um grande exemplo que eu dou sobre isso são as questões de fraudes às políticas de cotas. O que acontece? Quando você implementou algumas políticas de cotas, tiveram diversos alunos que, fraudando a declaração, foram lá e se formaram por cotas. A UFRJ, a USP e a UNB, além de pegar e simplesmente expulsarem esses alunos, tiveram alguns que concluíram os cursos, mas tiveram os diplomas cassados, depois de formados, cassados, porque foi considerado uma fraude. E isso é uma discussão para, por exemplo, a gente se aprimorar nessa agora na revisão da política da lei de cotas, né? E alguns exemplos, eu estive assistindo audiências públicas falando sobre isso, principalmente do Paulo Paim, que fala
você precisa de tipos penais específicos para determinadas condutas. Exemplo, feminicídio. Feminicídio é um homicídio normal? Não, não é. Não é. Porque ele tem uma motivação diferenciada. Você tem uma hostilidade a uma mulher. Então, ele precisa de um tipo penal específico. E aqui nas cotas é a mesma coisa. Você ter um servidor ou um membro de banca que pega e concede, vamos supor, uma cota a alguém que não é negro, né, no caso, isso não é uma mera improbidade administrativa geral. Você tem uma motivação dessa, que é o racismo estrutural. Então, a gente está buscando, né, essa penalização específica para esses servidores e membros de banca, né? E como a própria falsidade ideológica, né? A gente também tenta implementar um tipo específico penal para se punir essa conduta, né? Ali, ó. Esses são alguns exemplos aí, né? Dessas fraudes, né? E a gente fica muito feliz de ver que isso foi coibido, né, posteriormente. Então, professora, finalizando aqui, essas são as referências teóricas, né? Pode passar até a próxima? Na verdade, eu fico triste de ver que a pessoa passou a graduação inteira e só foi pega no final, depois que ela terminou. Aí é um exemplo bem colocado, professora. Está dando vidas, né? É muito complicado. Uma coisa é tentativa de fraude. Outra coisa foi a consecução da fraude, que é a pessoa que se graduou. Mas eu, claro, concordo com a professora, mas eu, sinceramente, de coração mesmo, o que eu fiquei mais feliz, que eu nunca imaginei, eram as instituições irem atrás da pessoa e caçar esse diploma, né? É uma situação similar e assim, todo mundo tem medo, né, de ser penalizado. Então, assim, passa a gestão, entra a gestão e a gestão vai tentando empurrar para depois, para não ter que lidar com o problema. Então, esse tem sido um problema complicado dentro da universidade para lidar. Imagino, mas, bom, o que eu posso dizer é o seguinte, já temos precedentes, né, sabendo dentro da autonomia administrativa das universidades, né, vejam, tem outras universidades que já fizeram isso, vocês também, eventualmente, se for o caso, né, também já existe uma segurança maior para poder fazer isso. E, claro, e aí por isso que a gente fala de aprimorar a lei, né, se a lei, por exemplo, der um respaldo legal nisso, a gente consegue atuar de uma forma mais efetiva nesses sentidos. Então, só para fechar, gente, última palavra. Tá, e quem que é uma pessoa, qual que é o critério de seleção? Ah, se uma pessoa é preta, parda, negra e tudo mais. Exatamente, a gente tem que aprofundar essa discussão. A gente tem que aprimorar isso. E esse é o sentido. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Não sei se eu atendi a proposta e seria isso, gente. Agradeço pela oportunidade disponibilizada. Devolvo a palavra à professora Juliana. Muito obrigada. Acho que a gente pode daí já passar para falar da Natália. Depois a gente faz o debate. E a gente abre para discussão ao final. Tá bom. Ok? Então passo Faremos. a palavra para Natália. Deixa eu vir para cá. Você quer que eu passe? Dá para pegar aqui, Ana? Posso ficar aqui? Então tá bom. Daí eu vou passar. Tá. Tá tranquilo. Pronto. Então, boa noite a todas e todos. A professora já me apresentou, né? Então, atualmente eu estou na coordenação das políticas afirmativas na universidade. Tenho trabalhado desde 2020 na CIPAD, mas no NEAB já desde que eu cheguei na UFPR, então desde 2011, 2012, eu iniciei meu trabalho no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, trabalhando com a educação para as relações étnico-raciais. E aí, por causa de toda essa história, eu sou convidada em 2020 a assumir a coordenadoria e aprendi muito, né? Toda essa explanação que o professor foi fazendo, eu fui aprendendo também ao longo dessa trajetória. E tem os livrinhos, que eu ia trazer os livrinhos, né, do Silvio Almeida, da Djamila, enfim, da Cotirene, vários livros bem legais para quem quiser se aprofundar nessa temática. Tem uma coleção, como é que é o nome da coleção? Feminismos Plurais. Feminismos Plurais. É um livrinho fininho, desse tamanhozinho, bem prático, bem tranquilo de ler. Então, quem quiser depois começar a conhecer mais, vale a pena a leitura. Eu vim falar hoje um pouco sobre a história das cotas raciais. Amanhã eu vou estar falando sobre o letramento racial e trazendo também alguns exemplos, né, dessas questões do racismo estrutural. A gente vai fazer uma fala com a Carol D'Artora, a nossa deputada eleita, lá na UTFPR, então todos convidados. Vai ser o dia todo, então das 8 às 4 da tarde, minha fala é às 2 da tarde e de manhã a gente tem uma outra mesa também, então na UTFPR. Hoje, então, falando das cotas raciais na universidade.
A Coordenadoria de Políticas Afirmativas faz parte da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. É uma superintendência nova, ela nasce no final de 2017, começa a ganhar corpo em 2018, mas até agora a gente ainda não conseguiu preencher todas as caixinhas. Então, todo esse pequeno organograma da minha coordenadoria, a gente ainda não tem um corpo de técnicos para cada uma dessas caixinhas. A gente ainda está compondo, né? Então, hoje, na verdade, essa coordenadoria ela é composta por mim, a Lígia, que trabalha no NUEI, que é o Núcleo de Estudos Indígenas, o Marcos Rogério, que é técnico de ações educacionais, trabalha comigo na coordenadoria, atendendo todas essas caixinhas, e a Rosângela, que trabalha no administrativo da CIPAD inteira, porque a gente acaba emprestando ela para a CIPAD. Então, ela não dá conta só da nossa coordenadoria, dá conta de tudo. E a gente acaba trabalhando com todos esses públicos, né? Então, indígenas, migrantes, refugiados, quilombolas, povos do campo, comunidades tradicionais, pessoas negras como um todo. Então, é um grande público e a gente tem lutado para implementar as cotas para cada um desses grupos, né, nos diversos segmentos, seja nas cotas para ingresso no serviço público, seja na pós-graduação, seja na graduação. A gente está com um projeto de lei da lei de cotas, né, então, para passar no Congresso ano que vem. A gente está tentando incluir, então, 5% de cotas para quilombolas e povos do campo, nessa lei. A gente tem algumas alterações que a gente deseja, né? Por exemplo, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência na concorrência geral, eles não entram por cota. Então, a pessoa que estudou na escola privada e é pessoa com deficiência, ela não tem direito de ingressar por cota, porque a cota para a pessoa com deficiência está atrelada à pessoa ter estudado na escola pública. E a grande maioria das pessoas com deficiência acabam estudando na rede privada, né? Pela falta de estrutura da rede pública para atender esse público. Ainda que Curitiba a gente ainda tem bastante estrutura, né? A gente está bem avançado e pensa isso a nível nacional. Então, a gente tem lutado para que a cota para a pessoa com deficiência ela se amplie e para outros públicos também sejam criados esses espaços. Eu ia trazer um depoimento, só que estava no Canva, quando eu transformei em PDF ele caiu, mas tudo bem. Aqui na universidade, a lei de cotas, a gente teve todo um movimento, né? Então, tá ali, segundo o Silva, o processo teve início no ano 2001, com seminários temáticos para discussão promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, houve todo um movimento que o professor contou, né? Que é a nível nacional e pelo movimento social, etc. Isso chega na universidade em 2001, o professor Paulo Vinícius estava dentro da universidade, já se organizando com as pessoas aqui dentro e conseguiu que fossem criados esses seminários, esses eixos temáticos, e começam a pressionar a reitoria para poder criar, né, essa estrutura de entrada entrada especial para pessoas negras e para pessoas que estudaram na escola pública, né, por as cotas raciais e as cotas sociais. Em 2003, a comissão aprovou a primeira versão dessa proposta e depois é aprovada uma resolução, que é a Resolução 3704, que aprova as cotas raciais e sociais na universidade. Então, a universidade é uma das universidades pioneiras, né, junto com a UNB. Ela aprova, então, em 2004, um relatório, como a gente chama de plano de metas, e depois foi criada essa Resolução 3704, que é a resolução que está vigente até hoje no caso dos indígenas. Então, para os indígenas, a gente tem vagas suplementares, isso é, são 10 vagas em 140 cursos, só tem 10 vagas para os indígenas ingressarem. É feito um vestibular estadualizado, a gente faz um vestibular junto com as universidades estaduais. É um vestibular especial, onde a gente destina 10 vagas e eles escolhem qual curso. Então, geralmente, a primeira, segunda e terceira vaga são para medicina, então eles escolhem e depois eles vão escolhendo os cursos de desejo. Geralmente, psicologia, farmácia, fisioterapia, cursos na área da saúde como um todo, direito, né, são principalmente os cursos de desejo. Outros cursos acabam não recebendo pessoas indígenas. Aqui, esse ano, a gente recebe a Camila Majunepa, né, no curso de gestão pública. Ela vem de transferência, ela fez o vestibular, passou, entrou no curso, não gostou, mudou, fez outro vestibular e agora ela faz uma reopção de curso, vem para cá e é super bem acolhida pela coordenadora Márcia. Então, super agradecimento especial à coordenadora Márcia, que acolheu bem a nossa querida Camila. Então, o vestibular, ele já existe há quase 20 anos, né, esse vestibular regional. Quem faz o financiamento dele, todo o financiamento dele é pela Superintendência de Tecnologia do Estado,
Então, custa em torno de 200 mil, a gente tem mais ou menos 700 candidatos participando e cada estadual destina 6 vagas e a federal destina 10 vagas. Por que são poucas vagas? A gente tem, além do acesso, a gente tem que cuidar com a permanência dessas pessoas aqui dentro da universidade. Então, todos esses estudantes, eles entram num plano de bolsas. Então, a nível federal, a gente tem a Bolsa MEC, que faz o financiamento de uma bolsa de R$ 900 para estudantes indígenas. No estado, a gente também tem uma bolsa um pouco maior, acho que tem em torno de R$ 1.300. Então, são 6 indígenas que são beneficiados com essa bolsa. Aqui na universidade, a gente ainda tem outros benefícios que a Praê vai fazendo o destino, né, de auxílio alimentação, auxílio internet, quais outros auxílios tem? Agora, os auxílios do ProBem como um todo, né? Então, a gente tem uma série de benefícios que são destinados para a permanência desses estudantes. Se a gente amplia isso para 140, a gente precisa também cuidar da permanência desses 140. Né? Se a gente colocasse uma por curso, a gente chegaria a 140 vagas. Esse é o nosso desejo, né? Então, a gente tem lutado para que a gente consiga esse financiamento para manter os estudantes na universidade, para além do acesso deles. Né? Então, a resolução ainda está vigente, a gente está num processo de revisão dessa resolução, que vai tratar da reopção de curso, do ingresso desses estudantes na universidade. A lei de cotas, que é a lei que o professor mostrou de 2012, ela muda um pouco a estrutura do nosso plano de entrada de estudantes negros e de cotas sociais. Os nossos estudantes negros, até 2012, eles entravam independente de estar vinculados à escola pública. Então, a nossa cota racial era independente da trajetória escolar do estudante, seja vindo da escola pública ou da privada, ele tinha o benefício, né, de poder tentar entrar pelas cotas raciais. E a gente também tinha 20% para cotas sociais. Com a lei de cotas, a gente amplia para 50%, então 50%, daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico, 50%, deixa eu passar aqui. 50% das vagas são reservadas agora, né, para a escola pública, e outros 50% para a concorrência geral. Dentro dos 50%, a gente divide para alunos baixa renda e alunos independentes de renda. E dentro dessa divisão, a gente divide, a cada 25 vagas, 7 vagas vão para a cota racial. Então, na verdade, do montante total, se a gente achava, né, na minha cabeça, antes de entrar na CIPAD, eu entendia assim, são 50%, 25% racial, 25% social. Não é, são 14%. Por quê? Porque a gente aplica a porcentagem de negros no Estado, que no censo de 2010 era 28% do Estado. Então, 28% de 50% deu 14%. Então, a cada 100 ingressantes na universidade, 50 são para a concorrência geral e 14 para a cota racial. Porém, para vocês terem ideia do número, né? A gente teve esse ano uma segunda chamada do SISU, onde a gente chamou 42 pessoas. Essas pessoas, elas precisariam passar, mesmo depois de terem feito a matrícula, né? Porque no SISU a gente chama eles para matrícula, e depois a gente chama eles para uma banca de validação racial. No vestibular, essa banca de validação racial acontece antes do vestibular. E acontece que a gente teve, de 42 pessoas, 2 pessoas que vieram para a banca de validação racial. E aí, o que acontece com os outros 40? O que acontece? Os que não vieram na banca? Perde a vaga. Perde a vaga. Então, dos 42 que a gente chamou, eles se matricularam, eles mostraram que desejavam aquela vaga, mas eles não vieram na banca de validação racial. Então, essas vagas ficam ociosas. Agora, no vestibular. No vestibular agora, esse ano, tá? Eram 36 mil candidatos. 32 mil vieram fazer a prova. Desses 32 mil, 1.100 eram candidatos à cota racial. Desses 1.100, 354 vieram fazer a banca de validação racial. Tá, mais ou menos 20%, 30%. Tá. Só que desses, 300 foram deferidos. Só que eles ainda têm a prova para passar. Se eles não passam na prova, eles não fazem matrícula. Então, desses 300 que passaram pela banca, alguns não vão vir fazer a matrícula. E aí, alguns ainda se perdem no caminho, não conseguem entregar a documentação correta, porque eles têm que entregar a documentação para questão financeira também. E muitas vezes falta documento e a inscrição, a matrícula deles é invalidada. Então, assim, vejam os percursos que ele tem que passar para conseguir acessar essa vaga.
né? Então, realmente a gente não tem conseguido dar efetividade a esses 14%. A quantidade tem sido muito menor, né, do que a gente tem de vagas. Essas vagas voltam para a concorrência da escola pública, né, e não completando as vagas da escola pública, volta para a concorrência geral. Bem, a gente tem conseguido, né, em torno de 60% dos estudantes de todo esse montante têm entrado, são estudantes oriundos da escola pública. Então, 40% entram da rede privada, 60% da escola pública, alguns da escola pública na concorrência geral, né? Então, só para vocês terem uma ideia do panorama. Que não é tão ruim assim, a gente não está roubando vaga de ninguém, né? Pelo contrário, está sobrando vaga. Então, do conjunto de vagas, eu já falei, né? Que são 28% do percentual do Paraná, do IBGE. A gente vai ter, né, uma elevação desse quantitativo agora com o novo censo. Então, a gente espera chegar a mais de 30 e poucos por cento, né? A mais ou menos uns 35%. Mas a gente vai saber isso agora com o resultado do nosso censo. Ficaram 4 grupos, então, escola pública baixa renda, pretos, pardos indígenas e baixa renda. Em 2016, essa lei ela é alterada e ela inclui as pessoas com deficiência, mas dentro desse grupo da escola pública. Então, a gente tem também pessoas com deficiência com a questão racial, pessoas com deficiência sem a questão racial, baixa renda e independente de renda. Para vocês terem ideia de números, né? Na medicina, eu fiz essa apresentação na medicina no ano passado, eu fiz uma análise, né? Em 2020 tinha 17% de estudantes cotistas raciais, é o nosso maior curso, é o curso que tem mais estudantes cotistas raciais. A gente tem mais ou menos 1.200 alunos na medicina, 17% são cotistas raciais, grande parte pardos bem claros. Então, se você pega aquela imagem, aquela foto que você mostrou da odonto, a gente ainda tem ali dificuldade de identificar os negros dentro da medicina. E muitos depois que entram, tentam passar despercebidos, alisam o cabelo, evitam sol, para ficar mais claros, para se embranquecer, para passarem despercebidos. A gente teve um caso na arquitetura agora, uma estudante quilombola que contou para a gente, que a professora chegou para ela e falou assim, nossa, o que aconteceu com você? Você está mais preta hoje. Não, isso é recente, não é de muito tempo atrás. Agora, tem um caso de muito tempo atrás, de um estudante da primeira turma de cotas, que falou, a professora está antropologia, tá? A pessoa estuda o homem, né? Humanas. A pessoa olhando as redações, folheando, assim, dá para saber pela escrita quem é cotista e quem não é. Gente, são falas, e assim, poderia ficar aqui horas falando. Tem falas de professores da universidade, e não são incomuns, né? E aí os estudantes da arquitetura fizeram um manifesto, escreveram e colaram na parede, e o professor, que era racista e tinha proferido essas falas, ficou se sentindo tão humilhado que ele arrancou todos os cartazes da parede. Tá? E isso tem pessoas lá dentro que me contam o que acontece, colegas docentes e estudantes também que contam pra gente. Tá? Então não é da minha cabeça, não estou tirando da minha cabeça. Aqui a gente tem, em 2013, né, então a distribuição de aprovados nos processos seletivos por tipo de concorrência. Esse aqui é o fragmento de 66% por 2 anos seguidos de concorrência geral entrando na universidade. Então, era 34%, 66%. Isso vai diminuindo. E agora a gente chegou, no ano passado, a 60%, inverteu, né? Então, 60% de cotista, racial e social, e 40% de concorrência geral. Então, ao longo dos anos, a gente tem conseguido colocar mais cotistas, mais estudantes de escola pública dentro da universidade. Mas o fragmento de... Ai, tá difícil de ver. O fragmento aqui, inclusão racial preto e escola PPI, o azulzinho. Ó, é o fragmento que está bem em cima. Aqui ele quase invisível e aqui ele vai crescendo, né? Ele está numa crescente. Mas ainda assim, em 2017, 5%. Né? Então, pretos e pardos, em torno de 5%. A gente tem muito material sobre, então assim, Natália, mas você não tem dados? Tem dados, tem grupos de pesquisa que estudam a questão da cota, da permanência, do índice de... O professor Emerson Serra fez um trabalho sobre a formação da mãe e o índice de aprovação dos estudantes dentro da universidade. Então, ele viu que é diretamente proporcional o nível de formação da mãe com o índice de aprovação do estudante na universidade. Então, quanto mais letrada
mais bem informada, mais capacitada essa mãe é para poder acolher esse estudante, né, e dar conta da vida escolar desse estudante melhor. A minha diarista, ela é analfabeta. Ela tem hoje filhos já em idade para vir para a universidade. Eu tenho conversado muito com ela para poder trazer os meninos para conhecer a universidade, né? Mas assim, gente, ela não consegue imaginar o que é a universidade. Ela nunca passou por isso. Então, ela não tem como estimular, ajudar no para casa, né? E incentivar esses meninos a vir para a universidade. Então, a gente também tem feito um trabalho muito forte com as escolas públicas, né? Então, a gente tem um projeto que chama Seu Lugar. Então, a gente tem ido nas escolas para poder falar um pouco sobre as cotas e sobre as possibilidades de acesso à universidade. Para vocês verem, está sobrando vaga de cotas. Então, se souberem de pessoas que querem ingressar na universidade, gente, falem sobre as cotas, né? A gente tem as cotas raciais hoje sobrando. A pessoa precisa passar na prova, mas as vagas estão sobrando. Então, é uma possibilidade, sim, para as pessoas de escola pública e pessoas negras entrarem na universidade. Só que ainda é meritocrático, né? Ainda precisa passar na prova. Aqui a gente tem escola pública baixa renda, aqui, e a escola pública independente de renda, número de cotistas raciais. O número é em torno de 3 mil cotistas raciais para 42 mil alunos ativos. Tá? Isso é extraído do SIGA. Forma de ingresso, né? Então vestibular ainda é nossa maior forma de ingresso. E aqui o curso de medicina, como eu falei com vocês. Então esse fragmento todo aqui é medicina, né? Que aqui, nessa aqui eram as cotas. Está dentro das cotas raciais, dentro dos 3 mil, fragmento de 7% do bolo, né? Esse outro aqui é engenharia química e esse branquinho é direito. Não são os cursos onde as pessoas mais ingressam por cota racial. Estado, né? Então a maioria do Paraná e São Paulo, mas a gente também recebe de outros cursos. Na pós-graduação, isso também tem aumentado. Então, a gente tem hoje 22 cursos que têm cotas na pós. Ano passado eram 15. Então, a gente tem feito um trabalho com o Fórum da Pós-Graduação para os cursos implantarem as cotas na pós. Essa semana eu recebi uma notícia que a gente vai ter no meu programa, que é o Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação, a gente vai ter 6 candidatos negros, 3 para mestrado, 3 para doutorado. Eu sou a primeira candidata, eu sou a primeira cotista racial, primeiro lugar, inclusive, né? Então, melhor nota do programa. Foi a primeira, depois na seleção seguinte veio mais um cotista racial no doutorado e agora a gente vai ter 3 candidatos para o doutorado e 3 para o mestrado. Então, aos poucos, a informação de que existe cota racial tem chegado nas pessoas e elas têm tentado acessar pelas cotas, né? Então, a gente tem feito todo um trabalho de formiguinha desde 2014. O primeiro curso foi Desenvolvimento Territorial Sustentável. O curso MAD, que é o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a gente tem 50% de cotas. Não chegam pessoas suficientes para conseguir preencher as vagas, mas a gente tem essa possibilidade. A zoologia e ecologia também estão com um número grande. Acho que zoologia está chegando em 50%. A gente tem programas de 20%, 25%. Tem programas que têm cota para professor de escola pública, para quilombolas, para migrantes, para pessoas trans. Então, tem vários tipos de cotas específicas, todos têm para cota racial, mas a gente também tem, alguns têm para pessoas com deficiência, não são todos, mas a gente tem ainda uma grande diversidade nos cursos relacionado aos diferentes tipos de cotas dentro da pós-graduação. Então, é uma possibilidade. O Seu Lugar é o projeto que eu falei, né? Então, é um projeto que a gente tem levado para as escolas para poder falar sobre as cotas. A gente teve também na Feira de Profissões, né? Então, das vagas oferecidas, 50% são para estudantes de escola pública. Além disso, a gente tem todas as possibilidades de auxílios pela PRAE, né, do PROBEM, e outros tipos de auxílios, inclusive empréstimos de computadores, empréstimos de internet, a questão do auxílio para alimentação. Então, meu primo veio falar comigo, Nath, eu não vou fazer federal. Eu falei, por que você não quer fazer federal? Ah, porque é muito caro. Eu falei, mas como assim é muito caro? Ah, é que eu tenho que me deslocar. Não era nem questão da mensalidade. Muitos perguntam em relação à mensalidade, quanto que paga para estudar aqui? Mas a questão para ele era que ficava caro para ele se deslocar até a universidade, para ele se alimentar, para ele comprar material. Então, ele preferia pagar R$400 numa universidade, uma faculdade que tem no bairro dele, do que ter que atravessar a cidade, passar o dia inteiro fora, não ter possibilidade de trabalhar.
Então, para ele ainda fazia essa balança. Mas ele desconhecia todas as possibilidades de auxílio que a universidade tem, possibilidade de estágio, possibilidade de bolsa, possibilidade de auxílio que a Praê tem como benefício. Então, a gente tem feito esse movimento de levar informação para as pessoas. A gente também tem um curso preparatório para pós-graduação, é o curso que eu coordeno, junto com o professor Paulo Vinícius. O curso é um curso com 179 horas, ele hoje é um curso online, ele até 2013, 14, 17 e 19 ele era presencial. Em 2020, com a pandemia, a gente transformou ele num curso à distância, ele tem 14 encontros síncronos na plataforma da UFPR Virtual, né, na RNP da UFPR Virtual. Mas ele acontece hoje não só a nível local, mas a nível nacional. Então, a gente tem alunos do Brasil inteiro, a maioria mulheres negras, a maioria com filhos, né? A gente tem esse estudo do perfil, mas a gente também tem pessoas migrantes, refugiados, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans. Então, a gente tem uma diversidade muito grande no nosso público de estudantes e a gente teve mais ou menos, só nesses 2 anos de pandemia, 1.100 alunos. Desses 1.100, 550 terminaram, porque é um curso com 20 atividades, eles têm que escrever projeto, têm que montar o Lattes, tem todo um esforço para preparar para a entrevista, se apresentar na entrevista, então é um curso bem trabalhoso. Ainda assim, mais de 50% terminou o curso e mais de 150 já estão aprovados em programas de pós-graduação só nos últimos 2 anos. Isso, assim, diariamente a gente recebe notícia de gente que está passando nos programas no Brasil inteiro, não só aqui a nível local. Então, a gente tem informação de escrita criativa e escrita científica também dentro desse curso. É uma possibilidade, caso vocês queiram depois acessar o curso, né? A gente tem tentado ofertar todo ano, então, finalizando a graduação, é uma possibilidade de vir fazer o curso de preparação para pós-graduação e ingressar num dos 22 cursos que eu mostrei ou em outros cursos que vocês desejem aqui na universidade ou no Brasil. A gente tem programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa, né? O PIBIS é um programa de bolsa que a gente tem para a inclusão social. A gente tem o projeto de formação em políticas inclusivas e afirmativas, tanto para estudantes que são bolsistas do PIBIS, para poder fazer esse letramento, né? Não só o letramento racial, mas contando um pouco das políticas que a gente tem na universidade para esses públicos que a gente atende. E a gente também tem um curso para servidores, que são docentes e técnicos da universidade. Esse aqui é um dos nossos cursos, né, que é Desconstruindo o Racismo no Dia a Dia, formação como possibilidade de desnaturalizar o olhar. Eu chamo de Desconstruindo o Olhar, pega a primeira e a última palavra e pronto, né, é um nome muito grande. É um curso de 30 horas que a gente tem ofertado pela UFPR Virtual, com 2 encontros síncronos. É um curso para técnicos e docentes da universidade. A gente tem essa meta, né, de desconstruir o olhar, de fazer esse letramento racial, de trabalhar algumas questões que são polêmicas, né? E aí com muita naturalidade, com muita tranquilidade, com um ambiente seguro, onde eles podem se expor, eles podem perguntar. Então a gente tem trabalhado a questão do racismo no Brasil, as teorias do branqueamento, ações coletivas em prol da liberdade, do direito de existir, do não lugar à conquista do direito à educação superior, onde a gente trabalha principalmente a questão das cotas, né? E a lei enquanto forma de combate ao racismo e proteção. Então, o que eu faço quando eu passo por uma situação de racismo, quando eu vivencio, quando eu vejo uma situação de racismo, o que eu posso fazer para poder encaminhar essa denúncia, né? Seja de racismo ou de injúria racial. A gente também está produzindo um curso de educação para as relações étnico-raciais, a partir do ano que vem vai estar na UFPR aberta. É um curso que é específico, está voltado mais, né, para professores de educação básica, mas ele vai estar aberto na UFPR aberta para todo mundo que quiser fazer o curso. A ideia é de trabalhar com a educação das relações étnico-raciais para professores da educação básica, desde o infantil até o nível superior, para a gente poder tentar, né, trazer esse novo olhar, esse outro olhar para a educação. E aí, o projeto de extensão também, um projeto que eu coordeno com o professor Paulo Vinícius, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas. O projeto de pesquisa do professor Paulo Vinícius, que está vinculado ao PRINT, né, Relações de Poder, Assimetria e Direitos Humanos, tem feito várias pesquisas com esses dados do questionário socioeconômico, que a gente vai tentando analisar quantos ingressaram por ano, por cor, por idade, por gênero e etc. Né? Então, a gente faz vários cruzamentos com a planilha. A gente tem a planilha desde 2004 até 2022, eu acabei de receber a planilha desse ano. É o único lugar, a única forma de eu saber quem são os quilombolas, porque a gente não tem cota para quilombola na graduação, é pelo questionário socioeconômico. Então, a gente recebe por planilha
bem rusticamente, né? Depois eu cadastro tudo isso no SIGA e aí eu consigo acompanhar o rendimento acadêmico de cada estudante. Então, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento acadêmico, de chamar, de ver o que está acontecendo, de conversar com a coordenação, de ir atrás, para que o estudante consiga permanecer na universidade e finalizar. A gente tem um contato, né, para encaminhamento das questões de violências na universidade, então violências de gênero, violências de racismo, xenofobia. A gente tem o nosso e-mail, acole.cipad@ufpr.br. As denúncias, elas podem ser enviadas por e-mail, a gente vai chamar a vítima, vai acolher, vai fortalecer a vítima. A gente vai conduzir para uma possível denúncia, nem todos os casos viram denúncia, mas é possível que se encaminhe isso via diretoria disciplinar, e aí a diretoria disciplinar monta uma comissão para poder apurar o que aconteceu, e aí vai fazer as oitivas e vai encaminhar juridicamente, né, judicialmente, fora da universidade, inclusive, ou administrativamente dentro da universidade. Então, assim, às vezes acaba em pizza, mas às vezes, muitas vezes, não acaba em pizza. É demorado, é um processo longo, é um processo tortuoso, mas é possível de acontecer. E aí acho que a gente conta com a colaboração de vocês para encaminhar as situações, né? E aí, depois eu vou deixar esse link, né, com a professora Juliana, vou deixar depois da minha apresentação no Canva, porque daí tem os vídeos todos. Essa música da Bia Ferreira, ela fala da cota, né, que a cota não é esmola. E aí acho que o professor falou um pouco, né, dessa construção social dessas cotas raciais, principalmente as cotas raciais, mas as cotas sociais também, e elas têm nos ajudado a mudar a cara da universidade, né, a tirar um pouco dessa cara elitista, conservadora que a gente tinha há uns anos atrás. E vocês viram pelos números, né, como que tem mudado. E a gente conta, na verdade, com a colaboração de vocês para que a gente possa conseguir atingir aos estudantes, né, e aos professores, para que a gente consiga realmente ter uma universidade mais plural, mais democrática, mais humana, mais sensível, menos violenta, menos desigual. Né? Eu acho que é um pouco disso que eu queria passar para vocês. Assim, a gente fica, eu, a CIPAD, o professor Paulo Vinícius, a gente fica à disposição de vocês para voltar a conversar especificamente, conversar com as turmas, né? Enfim, é isso.